Boa noite a todos. Constando o quórum legal de vereadores, na qualidade de presidente da Câmara, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária da segunda sessão legislativa da 15ª legislatura. Sejam todos bem-vindos. Cumprimento, senhores vereadores, senhora vereadora. Boa noite a todos os presentes e as pessoas que nos acompanham online. Cordialmente solicito aos presentes que desliguem os seus aparelhos celulares. Ao final da sessão, faremos a oração do Pai Nosso, hoje intencionado aos familiares do nosso vereador Maicon, pelo falecimento da sua mãe, a dona Zelir Schmidt. A seguir, passamos para a deliberação das matérias que constam na convocação da presente sessão extraordinária. Solicito à servidora Larissa, que hoje nos auxilia na leitura dos trabalhos, para que inicie lendo a ata número 084, do dia 12 de dezembro. Ata número 084. Aos 12 dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal, reuniram-se ordinariamente sob a presidência da vereadora Marinel Tarsa Cristofolini, os senhores vereadores e senhora vereadora, Gilberto Marçaneiro, Luzia de Luca Alves, Maicon Lee Schmidt, Marcelo Tonetti, Mara Alexandrine, Osmildo Caetano, Roberto Carlos Bonesse e Vilmar Tonetti. Inicialmente, a presidente, verificando o quórum regimental e invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 15ª legislatura. A presidente cumprimentou os senhores vereadores, autoridades presentes no plenário, servidores e todos que acompanhavam a sessão online. Em seguida, a presidente parabenizou antecipadamente a vereadora Luzia pela passagem de seu aniversário em 13/12 e também o vereador Gilberto pela passagem de seu aniversário em 16/12. A seguir, a presidente passou as deliberações das matérias que constavam do expediente, solicitando à servidora que realizasse a leitura da ata número 083 da sessão extraordinária realizada no dia 5/12. Após lida discutida, a ata foi aprovada pelo processo de votação simbólica por unanimidade. Ato contínuo, a presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura dos ofícios oriundos do gabinete do prefeito na seguinte ordem: ofícios número 191, ofício 206, ambos referentes a encaminhamentos de leis, e ofício número 210, anexo à substituição do projeto de lei complementar número 823, originado da mensagem número 036. Dando continuidade aos trabalhos, passou-se para as deliberações das matérias que constavam do item ordem do dia. Em seguida, a presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura do projeto de lei complementar número 816, que dispõe sobre alterações do perímetro urbano do município de Laurentino, com a inclusão de novas áreas e exclusão de uma área e da outras providências, originado da mensagem número 030. Na sequência, a presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura do parecer exarado em conjunto pelas comissões competentes. A seguir, a presidente submeteu o projeto em primeira discussão e, após, o submeteu em primeira votação pelo processo de votação nominal, resultando aprovado por 8 votos favoráveis e 1 voto não contrário. Votou contra o vereador Vilmar Tonetti. Ato contínuo, a presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura do projeto de lei complementar número 822, que dispõe sobre criação de cargos públicos de agente de serviços gerais, altera anexo 1 da lei complementar número 1021, de 3 de abril de 2009 e da outras providências, originado da mensagem número 035. Na sequência, a presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura do parecer exarado em conjunto pelas comissões competentes. A seguir, a presidente submeteu o projeto em primeira discussão e, após, o submeteu em primeira votação pelo processo de votação nominal, resultando aprovado por 9 votos sim favoráveis. Dando sequência aos trabalhos, a presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura do projeto de lei complementar número 823, que dispõe sobre criação de cargos públicos de auxiliar de sala, altera anexo 1, 5 e 6 da Lei Complementar número 21, de 3 de abril de 2009 e da outras providências, originado da mensagem número 036. Na sequência, a presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura do parecer exarado em conjunto pelas comissões competentes. A seguir, a presidente submeteu o projeto em primeira discussão. O vereador Vilmar Tonetti solicitou vistas ao projeto. A presidente acatou e retirou o projeto da pauta. Na sequência, passou-se para o item explicações pessoais tribuna. Pronunciou-se o vereador Gilberto Marçaneiro. Ato contínuo, a presidente, ao concluir a sessão, comunicou que após às 20 horas será realizada a sessão solene. A seguir, foi feita a oração do Pai Nosso. Após, a presidente concluiu a sessão agradecendo a presença de todos e, invocando a proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão ordinária. Em discussão, a ata. Em votação, os favoráveis mantenham-se sentados e os contrários que se levantem. Aprovada a ata por unanimidade. Solicito à servidora que faça a leitura do projeto de lei número 819, de 2022, procedente da mensagem número 033.
Projeto de Lei número 819, dispõe sobre a atualização dos anexos 2 e 3 da Lei número 1436, de 24 de agosto de 2022, e anexo 06 da Lei número 1481, de 17 de outubro de 2022, e da outras providências. O prefeito do município de Laurentino, estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, vai saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Os anexos 2 e 3 da Lei nº 1436, de 24 de agosto de 2022, passam a vigorar conforme anexo 1 desta lei. Artigo 2º. O anexo 06 da Lei nº 1481, de 17 de outubro de 2022, passa a vigorar conforme anexo 2 desta lei. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. A seguir, solicito à servidora que faça a leitura do parecer exarado em conjunto pelas comissões competentes. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente Vilmar Tonetti, a favor. Vice-presidente Gilberto Marçaneiro, a favor. Membro Mara Alexandrina, a favor. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Gilberto Marçaneiro, a favor. Vice-presidente Osmildo Caetano, a favor. Membro Vilmar Tonetti, a favor. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Presidente Osmildo Caetano, a favor. Vice-presidente Mara Alexandrina, a favor. Membro Roberto Carlos Bonessi, a favor. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social. Presidente Maicon Luiz Schmidt, a favor. Vice-presidente Luzia de Luca Alves, a favor. Membro Marcelo Tonetti, a favor. Em primeira discussão, projeto. Em primeira votação. Conforme previsto no regimento interno da Casa, a votação dar-se-á pelo processo de votação nominal. Vereador Marcelo. Sim, presidente. Vereador Mário. Sim. Vereador Roberto. Sim. Vereador Beto. Sim. Vereador Maicon. Sim, presidente. Vereadora Luzia. Sim. Vereador Ali. Sim. Vereador Doca. Sim. Passo os trabalhos ao vice-presidente. Vereadora Marinel, Sim. devolvo os trabalhos ao presidente. Obrigada, Beto. Fica aprovado o projeto de lei número 819 por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário em primeira votação. Nesse momento, convido a secretária da Educação, Nélida, para que faça uso da tribuna para a explanação do projeto de lei número 823/2022, procedente da mensagem número 036. Boa noite, presidente, vereadora, demais vereadores, plenária e quem está online. Bem, pessoal, eu vim falar de um assunto que nos deixa assim preocupados no sentido de criarmos novas vagas de creche para nossas crianças de Laurentino. Esse é um assunto que já vem há muito tempo sendo discutido e nunca aconteceu de uma fila de espera zerar ou nós termos vagas sobrando. Isso não é apenas no município de Laurentino, são em todos os municípios, né? Inclusive do Alto Vale e fora dele. E, para isso, nós precisávamos pensar em alguma ação. Como fazer, além de construção de creche, como fazer para termos mais vagas para essas crianças em creche, para otimizarmos os recursos públicos e cuidarmos da lei de responsabilidade fiscal, que não é apenas abrir as portas da creche, encher de crianças e dizer vamos tocar, vamos para frente, que vamos tirar a responsabilidade de ter fila de espera. Quando o gestor está atrás da mesa, ele tem um peso muito grande, porque além dele fazer essa gestão, ele precisa e deve se preocupar com a parte humanitária, que seriam os pais, podendo trabalhar e deixando seus filhos seguros e sendo educados formalmente nos centros de educação infantil, e também temos a prenúncia de que o gestor tem que administrar, seja de forma financeira, econômica, recursos humanos, enfim, todas as nuances que a prefeitura, nesse caso, traz. Pensando nisso, eu trouxe a vocês uma proposta que foi amplamente discutida a nível de AMAVE. Alguns municípios, até vou citá-los aqui, já fazem esses processos, que se chama auxiliar de turma. Rio do Sul tem como monitor escolar. Trombudo Central, Agronômica, Vitor Meireles, Rio do Sul, Rio do Campo. São alguns exemplos de que já funciona essa pessoa nas unidades de educação infantil.
Não estou propondo a vocês que peguemos qualquer pessoa e coloquemos na educação para tapar buraco, ou para simplesmente vamos ofertar vagas e, assim sendo, zeramos a fila. Eu tenho uma preocupação. Antes de ser secretária, eu sou professora. E a minha preocupação primeira é com a educação dos nossos pequenos. Isso me importa mais que qualquer coisa nesse momento, né? Com os pequenos. Pensando nisso, tiveram várias tentativas, por causa da lei de responsabilidade fiscal, por causa do peso da folha de pagamento, na prefeitura, em outras gestões, de ter outras pessoas que não faziam parte do plano do magistério nas unidades. No entanto, foi frustrado, porque nós temos que pensar com muito cuidado quem estará lá dentro dos centros. Por isso, diante desse projeto, muito bem pensado, idealizado, e tentando atender todas as nuances ali administrativas e também dos pais, é que nós viemos propor a questão do auxiliar de turma. O que é esse auxiliar de turma? Ele veio para auxiliar na educação. Não é para... em hipótese alguma, eu gostaria de frisar isso aqui muito bem, em hipótese alguma, ele vai assumir uma vaga efetiva. Por exemplo, temos o concurso aberto, né, o concurso está sendo chamado o pessoal do concurso, eu vou pegar alguma professora, vou abrir uma turma e vou chamar uma professora que não seja do concurso. Isso é ilegal e imoral. Então, da minha parte, né, da pessoa da secretária da Educação, isso não vai acontecer. Sei que vocês vêm sofrendo algumas pressões, de algumas pessoas aí, né, ligando e dizendo, olha, talvez vão colocar no meu lugar. Infelizmente, eu digo a vocês que quem faz essa pressão não está pensando no todo. Está pensando em si e criando tumulto. Porque no momento que nós precisamos, tanto a administração quanto Câmara dos Vereadores, precisamos achar uma solução. Quando vocês ligam à educação, secretária, precisamos ampliar as creches, as vagas em creches. Foi nisso, pensando em todas essas ligações, que eu disse, não, nós precisamos mesmo. E eu não vou ficar sentada esperando algo acontecer. Então, nesse sentido, eu fui buscar. Todo e qualquer projeto que venha trazendo coisas novas, incomoda. Era muito mais fácil o gestor ficar sentado em sua cadeira, deixar a coisa acontecer e dizer, olha, não tenho vaga. Infelizmente, todo município, aqui os municípios vizinhos estão no mesmo, então vamos deixar assim. Mas não. Estou aqui hoje para pedir que vocês pensem com carinho, e além de com carinho, com responsabilidade, porque esse projeto também é nesse sentido. Outro fato bem importante que eu gostaria de frisar aqui, é que quando eu entrei na secretaria, eu achei muita falta da área da educação especial, termos ACTs, termos professores formados em educação especial. Hoje nós sabemos que as nossas crianças estão crescendo da educação especial, e com isso, ela aumentando de número, nós precisamos estar mais atentos ainda. A tendência é que se aumente ainda mais nos próximos anos, tem estudos comprovando isso, e esse público necessita de um atendimento especializado, como já temos na Honorata, um atendimento com o professor 2. Então, do ano passado, nós abrimos o primeiro seletivo para a educação especial, exatamente pensando nessas crianças. Então, seria um desalinho, um desacordo, que hoje eu viesse até a tribuna e dissesse que eu quero colocar auxiliar de sala e tirar essas professoras de educação especial. Muito pelo contrário. São públicos, ao mesmo tempo, iguais, mas diferentes. O auxiliar de turma não vai tirar o lugar de ninguém. Não vai tirar o lugar do regente, não vai tirar o lugar do professor de educação especial, que fez a sua formação, que tem curso preparatório, que tem todo um arcabouço para estar trabalhando com essas crianças. Na Honorata, nós temos a sala do AE, onde tem 2 pessoas formadas. Hoje, pelo Tribunal de Contas, eu não consigo mais dizer, sim, tem uma pedagoga lá. Não. Quem está lá? Eu tenho alguém formado. Tem graduação e pós-graduação em educação especial. Então, nesse sentido, eu sei que esse projeto alvoroçou, mas essas 2 pontas são muito importantes,
para que vocês entendam e a população entenda também, que esse auxiliar de turma ele vem a contribuir. Eu vou dar um exemplo bem eficaz do que acontece hoje. Nós temos um berçário ali no centro. Vamos pegar a creche do centro. Eu tenho um berçário ali e eu tenho número, tantas crianças para cada professor. Eu não posso achar que eu posso colocar 10 professores, isso tem uma legislação, tem diretrizes. Hoje, no berçário, eu posso colocar de 6 a 8 crianças por professor. Por quê? Nós não podemos correr o risco de uma criança se afogar, de uma criança não ser tratada como deveria por falta de pessoal. E tudo isso é muito bem pensado. Então, por isso, de 6 a 8 crianças. O que acontece com esse auxiliar? Ele vai para a sala para auxiliar esse professor. Colocando esse auxiliar, nós conseguimos, como tem estagiário hoje, mas não são, o número de estagiários não são suficientes, o estagiário vai auxiliar o professor nesse quesito, ajudar ele em sala de aula. Não posso, em hipótese alguma, colocar 2 professores regentes, 2 professores, seja um ACT e um efetivo, ou 2 efetivos, na mesma sala, no mesmo período. Nosso plano de carreira não permite. Então, pensando em tudo isso, e vendo quantas abreviações a gente tem, quanta coisa tem, de uma ação, quanta coisa tem em volta disso, é que se chegou-se à conclusão que o auxiliar de turma caberia muito bem nessa questão. Hoje nós temos lá, eu gostaria que vocês refletissem comigo, nós temos essa sala com 7 crianças, nós temos 2 berçários, uma com 7 e uma com 14, porque em uma eu tenho estagiária, na outra eu não tenho. Aí eu tenho a mesma estrutura de diretora, coordenadora pedagógica, psicóloga, professor da turma, professores que passam pelas turmas, serviços gerais, eu tenho toda uma estrutura podendo atender mais 7, e eu não atendo porque eu não tenho um auxiliar para encostar com essa professora para ajudá-la e auxiliá-la. Não é para fazer aula, ele não tem nem formação para isso, né? Quem tem formação é o professor regente, é o que passou no concurso, é o que está efetivo lá. Não é para aumentar, para auxiliar, para somar com o professor, e não ao contrário, né? Então, eu gostaria de dizer a vocês que é necessário e cada dia mais necessário. Hoje nós temos a creche, vamos abrir a creche. Vocês podem se perguntar, puxa, mas é uma creche nova e ainda vai faltar? Não é que vai faltar, mas nós estamos crescendo, o Laurentino cresce dia a dia, cada vez mais a creche é procurada, além de ser um direito da criança, né, porque não é só porque o pai trabalha, a obrigação é a creche pegar. Não, é um direito da criança, pelo menos em meio período, estar na creche. Então, nesse quesito, gente, assim, gostaria que vocês pensassem e refletissem comigo que a creche nova vai atender também, mas nós temos aí outros projetos também para a creche nova, inclusive de ampliação de carga horária. Mas isso é um novo assunto que eu posso vir em outro momento, se me permite, presidente, falar sobre isso que ainda está sendo desenhado. Temos o Plano Municipal de Educação, o Plano Nacional de Educação, nos dizendo, vocês têm que atingir uma meta, vocês têm as metas para serem atingidas. O que o município está fazendo? O Tribunal de Contas, direto, fazendo questionários e levantamentos. Vocês estão cumprindo a meta? E uma dessas metas é ampliação da educação infantil. Então, por esses pontos, eu gostaria que vocês refletissem comigo e, se achar por bem, votarem favorável a esse projeto. Secretária, posso abrir para perguntas? Com certeza. Vereador Roberto. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora. Boa noite, vereadores. Quem nos assiste na plateia e quem nos assiste online. Assim, ó, só para esclarecer algumas coisas desse projeto, assim, ó, qual a idade que esses monitores vão poder cuidar? Até que idade? Porque, assim, vão fazer a base, creche, e até que idade que eles fazem? O berçário e mais o quê? Assim, nós temos algumas situações, Roberto, foi bom você perguntar isso, porque assim, tem às vezes questões que acontecem, vamos pensar na honorata. Nós só podemos hoje pegar alunos com laudo e colocar um professor lá, se o aluno tiver laudo do médico, né? Porque hoje nós não temos, até está um projeto ali para vocês estarem pensando ali para ano que vem discutirem. Hoje nós não temos, Roberto, específico. Pode ser que o pedagogo, a nossa equipe lá,
observa uma criança que precisa, ela está precisando, é visto, é notório, mas vai para o médico. O médico faz avaliação clínica, não pedagógica, né? Ele é ótimo do que ele faz, mas clinicamente. Nesse sentido, eu não posso encostar um professor 2, porque eu tenho que ter o laudo, mas eu posso encostar um auxiliar de sala para auxiliar essa criança a atingir o que nós precisamos que ela atinja enquanto aprendizagem, ensino-aprendizagem. Tá, outra pergunta, porque assim, ó, quais os quesitos para contratar esses auxiliares? Porque assim, ó, me preocupa um pouco. Berçário, preocupação sempre uma criança pode se afogar, pode vir a um óbito, que sabe que é bem fácil, porque assim, ó, se botar eu cuidar de criança, até eu já fui pai, até a gente tem uma pouca experiência. Agora tu imagina botar uma jovem cursando o 2º grau e botar a cuidar de criança sem saber nada, entendeu? Então assim, ó, ela vai ser auxiliar de sala, não adianta nós se enganarmos aqui, a professora vai sair da sala, vai deixar essa aí, porque já é justamente para isso, e vai deixar os 14 alunos, talvez 15 ou 20 ou meia hora, e sem experiência nenhuma. E isso me preocupa um pouco, entendeu? Quanto a isso. Então, quais os quesitos que vocês vão usar para não acontecer um desastre maior, né? Assim, ó, como eu falei um pouquinho antes a vocês, essa foi uma situação que já aconteceu na gestão passada e a gente aprendeu com isso, que não funciona. Criança cuidando de criança, não funciona. E isso não vai acontecer, porque, primeiro, para passar no concurso precisa ter 18 anos, né? Então, ali ela provavelmente já vai estar com um nível médio quase concluído. O que é a nossa ideia também? É servir de um celeiro profissionalizante ali de aprendizagem para que essas pessoas, não ia dizer meninas, né, mas essas pessoas, elas vejam oportunidade na educação e vão cursar pedagogia. Então, eu não quero simplesmente colocá-las lá para tapar um buraco, mas sim também para incentivá-las, porque hoje, em conversa com as universidades por aqui, se nós tivéssemos estagiários, não precisávamos criar esses cargos, mas não temos. Então, quer dizer, será que está tão desvalorizado a classe do magistério? Será que elas não estão... o que está acontecendo nesse momento? E esse projeto vem também a ser esse celeiro, nesse sentido, né? Não pode criança cuidar de criança. Então, assim, uma opinião, talvez agora o projeto já está vindo para cá, mas assim, eu acho que nós temos que, pelo menos, exigir algum curso, alguma coisa para essas crianças, para esses jovens cuidar de crianças, né? Que assim, eu acho uma loucura, tá, o que vocês estão fazendo, a gente até é a favor, porque assim, ó, a gente sabe que daqui a pouco vai estar engessada a prefeitura, a parte de educação, ela vem crescendo muito, o professor 2, os salários, portanto, que já tem menos gente indo estudar, porque acha que o salário não está tão bom. Então, imagina, daqui para frente cada vez pior, cada vez vai ficar mais engessado. Então, assim, eu acho que nós temos que, pelo menos, exigir algum curso, né? Porque senão eu acho meio que quase loucura, né? A MAVE trabalha já com os cursos, nível de AMAVE para todos os municípios. Laurentino não entrou porque nunca teve, né? Então, a partir do momento que darmos o start aqui, se o projeto der certo, com certeza vão passar pela formação, que é tão necessária. Obrigado. Mais alguém? Vereador Marcelo. Cumprimentar a presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, secretária Nélia, que hoje está na tribuna, quem nos acompanha no plenário e quem nos acompanha online. A secretária meio que já desenhou o que eu ia pedir sobre os auxiliares interferir no atendimento do ensino de crianças com necessidades especiais, não vai interferir, então já é uma dúvida que eu tinha. Se as crianças com laudo podem ser acompanhadas somente pelo auxiliar, também não, né, secretária, pelo que a senhora falou, não vai ter essa condição. O professor, a gente sabe também que vai ter agora o seletivo com 2 vagas para professor de educação especial e mais cadastro de reserva, né? Permanece. Então vai permanecer, isso é muito importante. E também, que a senhora tinha me falado na secretaria, quando eu procurei lá, que também existe um limite de crianças por sala. Não vai ser feita uma loucura de colocar crianças a mais. Então, tem essa condição, Roberto, de daqui a pouco, que o vereador Roberto falou, de dar algum acontecimento, mas isso pode ser com o professor também, a gente sabe disso. Ninguém quer que aconteça, mas pode acontecer. O auxiliar de sala não vai tirar vaga de ninguém, como foi falado. Já existe o estagiário hoje. Eu até acho que por auxiliar o valor do salário não vai ser tão atrativo, talvez não venha também. Por ser concurso, talvez, mas... né, tomara que essas pessoas venham para ter motivação para estudar pedagogia e depois ser um professor do nosso município, como a secretária falou. Então, assim,
eu acredito que é uma coisa boa que vai ser feito para aumentar essas vagas das creches, para as crianças não ficarem sem vaga, né, para os pais poderem trabalhar tranquilos também. E por isso eu sou favorável ao projeto. Obrigado. Marinel, só um minuto. Respondendo a tua pergunta, Marcela, ali, ó, de 6 a 8 crianças, isso é uma diretriz, né, que os municípios seguem. De 6 a 8 crianças por professor. Enquanto eu tenho um professor, eu posso no berçário com crianças de 0 a 1 ano. 15 crianças por professor, no caso de criança de 2 a 3. 20 crianças por professor nos agrupamentos de crianças de 4 anos. Então, temos uma diretriz e nada vai mudar, né? Isso não é para diminuir em nada a qualidade da educação, muito pelo contrário. Vereador Beto. Quero saudar a presidente, a vereadora, os vereadores, quem nos acompanha no plenário e quem nos acompanha online. Secretária Nélida, que hoje está aqui na tribuna, né? A gente foi procurado, sim, por algumas professoras e dizem que a gente está regredindo a educação, porque a gente está pondo uma estagiária, mas eu entendo perfeitamente, como você explanou, essa estagiária vai estar lá como uma ajudante, né? É uma auxiliar, e toda a responsabilidade é do professor. Com certeza. Vai ser concurso, eu tinha até anotado aqui concurso ou seletivo, mas você falou que é concurso, né? Eu acredito que seja atrativo para as meninas ou quem fizer pedagogia, né, para já ter uma base e estar trabalhando e estudando. E como falei antes, né, alguns professores cobraram da gente que a gente estava regredindo na educação. Beto, se me permite, eu penso que regredir na educação é você não fazer nada vendo o acúmulo de criança, os pais precisando trabalhar, os professores precisando de auxílio e você não fazer nada. Você ficar atrás de uma mesa dizendo, não posso, estou engessada, a lei não permite, a folha não permite. Isso é regredir na educação, né? Eu penso que estamos avançando, não regredindo. E eu, enquanto secretária, repito, né, não colocaria, tiraria a vez de um professor formado, que investimos em formação, para colocar uma pessoa inexperiente, né? Trocar uma por outra, não é essa a questão daí. Outra pergunta, Nélida, mas daí essas auxiliares de salas vão acontecer tanto na educação infantil como na Honorata Stedley? Isso, nesses casos específicos, né? Sim. Serei isso, secretária. Obrigado. Vereador Ali. Quero cumprimentar a secretária, a presidente, os vereadores, vereadoras, o pessoal que nos assiste no plenário. Eu também estava com dúvida, ia me abster o voto, né? Mas esperando a explanação da secretária agora, a gente também entra num consenso que é válido isso aí, né? A gente estava com muita dúvida porque várias professoras também me cobraram, sabe? E vendo elas cobrando, parecia que não era isso aí, né? Então a gente vê que é isso aí. Então quer dizer que essa assistente de sala, ela não pode ficar sozinha, né? Não, na sala, né? Ela não vai assumir turma nenhuma. Não pode. Sim. Não pode assumir turma. Ah, tá. Então era isso que eu gostaria só de dizer, então também sou favorável. Obrigado. E Ali, eu queria até colocar aqui que vai sair agora nos próximos dias, até, né, quem é aí da área da educação, que já fica ligadinho, que vai sair o seletivo, e no seletivo, entre o que foi pedido, também está o professor, né? Até o Marcelo já professor de educação especial, por exemplo, né? Então, surgiu vários comentários, que não seria feito mais o seletivo para a educação especial. Não, aí sim, isso seria um regresso mesmo, né? Mas nesse sentido, não. É só para auxiliar mesmo. Vereador Maicon. Quero cumprimentar a presidente, nobre vereadoras, vereadores, pessoal que acompanha a gente no plenário, quem acompanha a gente online, secretária Nélida. Com muito orgulho, sou favorável a esse projeto. E, assim, pensando nos pais que trabalham o dia a dia, pensando na qualidade da educação das nossas crianças pequenas, os médios porte, parabenizar a atitude do Poder Executivo, junto com a Secretaria da Educação, desculpa. É o que você falou, é mais difícil dar passos para frente, para progredir as coisas, do que ficar atrás de uma mesa, de braço cruzado, dizendo não dá, estou engessada, não posso, a lei não permite. Parabéns de coração para vocês, tá? Obrigado, presidente. Vereador Doca. Boa noite, presidente, Marinel, vereadoras, vereadores que nos assistem no plenário dessa casa, que nos assistem online,
e a secretária da Educação, que hoje ocupa a tribuna. Eu talvez seja suspeito a falar, porque eu trabalho sempre, estou direto com a secretária, né? Então, todo projeto que parte para o lado da educação, a gente senta lá em cima, na secretaria, e já conversa um pouco antes. Então, por causa disso, que desde o começo que veio esse projeto para casa, eu fui um defensor do projeto. Teve professoras também que me procurou, eu expliquei a situação, aí eu disse para a professora, tu acha que eu seria a favor de um projeto, que eu tenho filhas também que não é efetiva na escola, que é professora, não conseguiu ainda se efetivar num concurso, e estaria prejudicando eu mesmo? Né? Então, isso é um sinal que não está tirando vaga de ninguém. Temos ampliando a área da educação, certo? E com responsabilidade, que o Roberto falou, a secretária, nós já conversamos sobre o assunto, até temos uma menina lá em cima na secretaria, a Bruna, que fez em Rio do Sul, né? Para monitor escolar, depois não foi assumir, né? Porque eles também têm lá a monitor escolar, chamaram para assumir a vaga, ela tinha que ir uma semana fazer o curso, né? Isso. Tinha que ir uma semana fazer um curso para ser monitor escolar. E isso eu creio que vai acontecer aqui também, vai passar, vai ser preparada essa pessoa para assumir. Porque até lá no projeto diz o seguinte, que esse auxiliar de sala, eles têm que estar ligado ao projeto do professor na sala. Ele tem que entender o que o professor faz na sala de aula, não é assim? Está lá no projeto escrito isso. Então, eu sempre fui um defensor desse projeto e estou junto com vocês novamente. Obrigado. Vereador Marcelo. Só para enfatizar que a secretária falou também, as crianças com dificuldade no aprendizado, né? Principalmente na honorata. Então, isso aí é interessante porque a gente vê de crianças de terceiro ano, que nem esse ano, que não sabe ler e escrever ainda. Falta muito incentivo dos pais em casa. A gente sabe que a professora com 25, 30 alunos dentro de uma sala de aula também, ensinar aquela criança especialmente é difícil, né? Então, acredito que é muito interessante, só que daí também, secretária, tem alguma coisa de cargo de confiança que está trabalhando na educação, se preencher essas vagas de auxiliar, usa esse cargo de confiança, então, na secretaria e deixa esse auxiliar cuidando das crianças e ajudando no aprendizado, né? Só isso, obrigado. Marcelo, até foi bom você tocar nesse assunto, que nós temos, infelizmente, está vindo uma geração Covid, né? E para nós dói falar, porque eu digo, né, que nós somos assim, ficamos cuidando dos nossos pequenos, estamos a todo momento ali em volta, nos preocupamos com o contexto geral, e, infelizmente, a defasagem escolar é gigantesca, não 100%, é claro, mas é gigantesca. Se nós fôssemos, para vocês terem noção de como isso foi pensado, se nós fôssemos fazer à tarde, por exemplo, vamos fazer em contraturno um reforço. Então, vamos contratar uma professora, vamos pôr em contraturno e vamos fazer reforço, então, para todo mundo que precisa. Aí eu dependo de transporte, alimentação, porque o pai não tem condição, ele já manda pelo ônibus, não tem condição de ir, voltar, ir, voltar e voltar. Então, nós precisaríamos de transporte, precisaríamos de alimentação para proporcionar a essa criança esse reforço. E, nesse sentido, essa pessoa que nós estamos pensando ali, ela vai dar esse reforço que a professora não consegue. Salas mais cheias. Antes da pandemia, nós chegávamos, no máximo, ali a 26 alunos, 27. Hoje tem turma com 30 alunos do 5º ano. Então, é muito grande a procura por vaga em Laurentino, seja ela educação infantil ou fundamental. Então, também, para a geração que ficou defasada, precisamos corrigir essa defasagem. E esse projeto vem também nesse encalço, para que tornamos a vida dos pais mais fácil, porque já tivemos várias questões de chamar o aluno em contraturno e o pai dizer, eu não tenho condição, eu não posso levar. Eu estou no trabalho, eu não posso sair, enfim. Então, pensando em todo esse contexto, também foi pensado por essa questão de ensino-aprendizagem, dessa construção. Vereador Roberto. Então, secretária, você sabe o quanto a gente já discutiu de educação, porque assim, a gente, fora daqui, a gente acaba sendo amigo particular, né? Então, a gente ficamos na tua casa, a primeira vez eu disse que educação não é fácil e professor, às vezes, bate de frente com a gente. Ainda você brincou, quer o meu voto e fica falando de mim. Mas assim, ó, a gente é muito preocupado com a educação. Nós aqui podemos ficar felizes com a nossa educação, porque assim, eu que tive a minha filha estudando aqui, tenho uma estudante de colégio particular e uma foi para Pouso Redondo.
é uma vergonha o que o colégio estadual hoje faz na educação infantil. O que a minha filha estava aprendendo aqui no primeiro mês de aula, infelizmente eu ensinei no último lá. Então quer dizer que além da pandemia está mais um ano atrasado. Então você imagina. Então assim, eu peço a você, que sei que você é preocupado com a educação, não deixe as nossas crianças sem um bom curso, sem uma boa base. Sem base não chega a lugar nenhum. Com certeza. Então assim, vamos votar a favor, em nome dos vereadores e das crianças, eu peço que você tenha critérios. Senão nós vamos fiscalizar e você sabe que, independente de amigos, eu vou cobrar. Tá bom? Mais alguém? Vereadora Luzia. Boa noite, presidente, nobres vereadores, secretária Ana Nélida, pessoal que nos assiste no plenário, pessoal da casa e quem nos assiste online. Também fui procurada por causa desse projeto, né? E foi bom quando você frisou ali e comentou que não pode ter 2 professores efetivos na sala de aula, que foi isso que elas vieram me cobrar. Elas cobraram que vão colocar meninas de 16, 17 anos e que, no fim, em vez de ajudá-las, acabaria atrapalhando elas, né? Então, acho que a explanação foi bem serena, né? E a gente está aqui para ajudar e é bom para elas também entender que, como vem, né, de você vindo aqui explanar, acho que não tem nem como a gente ser contra esse projeto, que o que vem para ajudar e fortalecer, a gente tem que estar unido para se ajudar. Obrigada. Mais alguém? Obrigada, secretária Nélida. Obrigada, Era boa isso? noite. Obrigada, tá? Solicito, então, à servidora que faça a leitura do projeto de lei complementar 823/2022, procedente da mensagem número 036. Projeto de lei complementar número 823, dispõe sobre a criação de cargos públicos de auxiliar de sala, altera anexos 1, 5 e 6 da lei complementar número 1021, de 3 de abril de 2009 e da outras providências. Marcelo Tadeu Rocha, prefeito do município de Laurentino, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados no plano de carreira para os servidores públicos do Poder Executivo do município, Lei Complementar número 1021, de 3 de abril de 2009, 10 cargos de auxiliar de sala de 40 horas semanais com nível 10 e 10 cargos de auxiliar de sala de 20 horas semanais com nível 5, com as seguintes atribuições e habilitações. Atribuições: participar das atividades desenvolvidas pelo professor em sala de aula ou fora dela, manter-se integrado com o professor e as crianças, participar das reuniões pedagógicas, discussões educativo-pedagógicas proposta pela unidade educativa, promover ambiente de respeito mútuo e cooperação entre crianças e demais profissionais da unidade educativa, assumir uma postura ética e respeituosa com as crianças, as famílias e demais profissionais da unidade educativa, manter relacionamento profissional ético e de extrema parceria com o professor titular, comunicar ao professor ou diretor situações que requerem atenção especial, participar da formação em serviços promovidos pela Secretaria de Educação e pela unidade educativa, participar, articular e avaliar as ações educativo-pedagógicas estabelecidas nos projetos político-pedagógico da unidade educativa, atender às solicitações das crianças, auxiliar na adaptação de novas crianças, receber e entregar as crianças às famílias, zelar pelo repouso e intervalo do almoço, orientar as crianças para que aprimorem hábitos de higiene, auxiliar na alimentação das crianças nos horários pré-estabelecidos, participar dos eventos escolares, conhecer o planejamento do professor regente para contribuir com a estratégia de intervenção junto aos alunos da sala de aula, bem como da educação especial, habilitação e ensino médio completo. Parágrafo único. Fica autorizado o Poder Executivo a reformular através de decreto, com alteração do dispositivo do anexo 1, 5 e 6 da Lei Complementar número 1021/2009, consubstanciado ao contido do caput e tabela deste artigo. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei onerão as verbas consignadas nas dotações previstas no orçamento vigente. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. A seguir, solicito à servidora que faça a leitura do parecer exarado em conjunto pelas comissões.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente Vilmar Tonetti, a favor. Vice-presidente Gilberto Marçaneiro, a favor. Membro Mara Alexandrine, a favor. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Gilberto Marçaneiro, a favor. Vice-presidente Osmildo Caetano, a favor. Membro Vilmar Tonetti, a favor. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social. Presidente Maicon Lee Schmidt, a favor. Vice-presidente Luzia de Luca Alves, a favor. Membro Marcelo Tonetti, a favor. Em primeira discussão, acho que não precisa mais discutir, né? Em primeira votação, conforme previsto no regimento interno da Casa, a votação dar-se-á pelo processo de votação nominal. Vereador Marcelo. Sim, presidente. Vereador Mário. Sim. Vereador Roberto. Sim. Vereador Beto. Sim, presidente. Vereador Maicon. Sim, presidente. Vereadora Luzia. Sim. Vereador Ali. Sim. Vereador Doca. Sim. Passo os trabalhos ao vice-presidente. Vereadora Marinel. Sim. Devolvo os trabalhos ao presidente. Obrigado, vereador Beto. Fica aprovado o projeto de lei complementar número 823 por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário em primeira votação. Nesse momento, faremos então a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Dentro de 10 minutos, nós teremos a última sessão do ano, sessão ordinária. Boa noite a todos.